não é o horizontal, Deus é o vertical, é para cima. Eu sei, irmão, e você, talvez se você não sabe, saiba hoje, que uma das coisas mais fatais para a sua vida é quando você vai deixando dia após dia a incredulidade entrar em você. E aí você abre um versículo da Bíblia, por exemplo esse que eu citei, de Hebreus 1,14. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, está falando dos anjos. Quem eram eles? Onde eles habitam? Que eles se dobram diante de Jesus, que Jesus é o comandante eterno de tudo. E no versículo 14, a Bíblia diz assim, no livro, a carta aos Hebreus, que os anjos são quem, afinal de contas? São espíritos ministradores, a favor ou em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Irmão, você vai de Gênesis até Apocalipse. Os anjos estão presentes a todo momento, praticamente, com pequenas exceções. Quantos podem entender isso aqui? Se você é um cristão, eu quero crer que você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida. Se você não leu, está explicado que você está nessa pindaíba espiritual também. Aleluia. Então vai ler primeiro e peça a oração depois. Os anjos estão por toda parte. Eu não estou falando aqui de igreja que adora anjo, que bota a cadeira para anjo sentar, isso é ridículo. Não estou falando disso. Eu estou falando do que esse livro fala, e ele fala muita coisa. Ele fala de um tal de Gabriel, por exemplo. Ele fala de um arcanjo, de um dos primeiros príncipes. Fala de querubins, fala de serafins, fala de um monte de gente, que são seres espirituais, que não habitam no nosso plano carnal. Eles habitam no que a Bíblia chama de regiões celestiais. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado por Deus e viu coisas no terceiro céu, um terceiro nível dentro das regiões celestiais. Veja só. Enquanto nós estamos decidindo sobre batismo, imposição de mão, se a gente vai perdoar ou não, e aí tem que colocar 40 cultos para você criar vergonha na cara de uma vez e perdoar o seu irmão, e se você não perdoou até agora, azar é seu também. E aí a gente faz e desfaz, e explica e reexplica, quando que na verdade o coração entregue a Jesus não precisa de explicação nenhuma, sabia? Sabia disso? O coração entregue inteiramente a Cristo, ele não precisa de explicação nenhuma, porque ele confia. Quem confia não precisa de explicação, não. Essa é a verdade. Quem confia não precisa de 40 cultos, 50 cultos, eu tenho que trazer no grego, tenho que trazer no hebraico, tenho que montar escola, para ver se arranca a incredulidade do coração da crentaiada, dos crentes. E quando se fala, por exemplo, de anjo, a gente, isso é ridículo. Quando se fala de ter uma visão espiritual, isso é ridículo. Quando se fala de profecia, de orar em línguas, de tudo que se fala do sobrenatural, os crentes, a maioria travam, eles não avançam, eles ouvem, mas não avançam. Por quê? Porque não se trata mais daquilo que você entende, daquilo que você tem como informação bíblica, que você fez um curso, 2, 3, 4, 5, 10 faculdades, você trava, sabe por quê? Porque no reino do Espírito só anda quem anda no Espírito. Não adianta ter curso, não adianta faculdade, 5 anos, pós-graduação, doutorado lá não sei na onde, escola é 5, você pode pegar todas as escolas da Bíblia, não adianta, não adianta. Você tem que ter linha direta com o Espírito. Existem pessoas que já ouviram 1 bilhão de vezes que o Espírito Santo habita em nós, amém? Mas a gente não conversa com ele. A nossa vida de oração praticamente não existe. Então tem duas coisas aqui: ou você é louco e toma Gardenal com Rivotril e pinga, ou você é totalmente incrédulo. Você lê, e quanto mais você lê, mais morto você é. Você não conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa. Você é como um testemunha de Jeová evangélico. Você pensa que o Espírito Santo é a força, é o poder de Deus. Não, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele fala, ele decide, ele ensina, ele aponta, ele convence. Ele é uma pessoa, ele é um alguém. Quantos podem entender isso? E aí vamos explicando o inexplicável.
fala aqui do dia mau. O dia mau vem sobre a vida de todos os cristãos, todos. Não adianta você orar muito ou orar pouco. O dia mau é para todos os cristãos, porque ele pertence à vida do homem. Só que o dia mau não é o que a gente pensa, que é um dia que a diabaiada vem atrás de você para acabar com a sua vida. Não, não, não. É um dia onde a sua fé é provada. É um dia de provação. É um dia onde todo mundo fica sabendo aonde a sua casa está edificada, na areia ou na rocha. O dia mau é uma permissão de Deus. Não é o inferno que veio aqui, não. Quantos podem entender? E aí ele vai falar assim: irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Como que você pensa que acontece isso aqui? Muitas e muitas e muitas pessoas têm sofrido de uma fraqueza e de uma exaustão espiritual que não sabe de onde vem. Ele simplesmente não consegue ler a Bíblia mais. Ele sabe que ele tem que ler, mas o saber não tem força. Ouça isso. Só o saber, ele não tem força suficiente. Não tem. Só conhecer alguma coisa não tem força suficiente para você executar tal coisa. Poderíamos dar um passinho para trás e falar: quantos sabem aqui que a gente tem que perdoar e ponto, todo mundo? Quantos vão fazer isso? É uma outra história. Quantos sabem que a gente tem que orar? Quantos sabem? Todo mundo sabe. Mas o saber só não tem força. O saber enrola você. O saber por saber, ele enrola, ele prende, ele é uma cadeia. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Não é a letra da Bíblia que mata. É o ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Como o irmão disse em algum lugar: não creio que exista nenhum poder na Bíblia do diabo. Diabo. Os satanistas aí do mundo lançaram uma Bíblia do diabo. Esses malucos aí. Mas a Bíblia do diabo, na verdade, sabe qual é? É essa que está na sua mão. Quando você não acompanha letra e espírito. É isso que o diabo vai usar para matar você. Ninguém aqui vai procurar uma letra, só se estiver endemoniado, cai por terra logo de uma vez. Ninguém aqui no seu juízo perfeito vai até São Paulo procurar uma livraria ocultista e comprar uma Bíblia de Satanás com pentagrama na ponta e ensinar você a fazer feitiços e invocar demônios. Só se você for um demônio mesmo. Mas isso não significa que Satanás não pode acessar a sua vida através dessa Bíblia aí, ó. Que foi isso que ele fez no deserto, não foi? Com Jesus, não foi? Citando para Jesus o que? O Salmo 91. E falando na cabeça de um monte de gente nos dias de hoje, que tem diluído as coisas. E você liga a internet, tem um monte de mestres dizendo que não tem problema de você viver uma vida promíscua de sexualidade antes do seu casamento, não tem problema. E aí tem um monte de gente, desculpa a expressão, fazendo sexo com todo mundo, bebendo, fumando, adulterando, fazendo o diabo, tendo uma vida espiritual lixo, porque Deus te ama de qualquer jeito. Deus te ama, irmão. Ponto. Mas não confunda isso com Deus concorda, Deus aprova e Deus vai salvar. Não confunda isso. Então nós vemos aqui o dia mau, um dia de ciladas. E não pensa que você vai estar andando, você está andando de bicicleta, fura o pneu, você cai. Não, não, não. Ciladas para prender você. A cilada é uma armadilha. A armadilha, em primeiro lugar, ela fere, depois ela prende. O que é uma cilada de Satanás? É um lugar onde ele pode, escute, ferir você, e depois de ferido, ele te prende. Quantos mil crentes estão presos espiritualmente por causa disso? Porque primeiro eles foram feridos. Ele está magoado, ele está entristecido, ele está sei lá o que ele está contrariado, então ele está ferido. O diabo, pá, mordeu ele. E porque mordeu ele, ele fica preso. As orações dele não fluem, da boca dele não sai louvor, só sai lamúria, só sai reclamação, só sai essas coisas. Quantos podem entender o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é a cilada.
Cilada primeiro machuca, depois prende. Não esquece disso. E ele fala o versículo, irmão, depois aqui alguém me procure se você não entendeu. Se por acaso há alguém nesse lugar que não entendeu o versículo 12, por favor me procure depois, fica até meia-noite para você entender. Está escrito assim, ó: a nossa luta verdadeira não é contra pessoas, mas é contra principados, é contra potestades, é contra príncipes de trevas, é contra hostes espirituais da maldade nas regiões espirituais, celestiais. Alguém aqui não entendeu o que eu estou falando? Que é para a gente parar de brigar um com o outro? Todo mundo entendeu. O que a gente faz? Vai lá e briga. O que é um principado? A palavra original é arte, do grego arte, não é A-R-T, arche. O que é um principado? Um principado é um pequeno reinado. Por exemplo, não sei quantos já viram aqui, assistir a corrida de Fórmula 1 antigamente. Tinha uma corrida lá que era realizada em Mônaco. Mônaco é um principado, é um micro país. Presta atenção, irmão. Um principado é uma região pequenina, onde tem um rei, tem uma rainha, tem um reinado, mas é um reino pequeno. Isso é um principado. Principado de Mônaco, tem lá o rei, a rainha, o príncipe. É pequenininho, lá na Europa, mas existe. Outro principado, e esse como é principado? O Vaticano. Dentro de Roma, dentro da Itália, tem outro país. Que o Vaticano não é uma cidade, o Vaticano não é uma igreja, o Vaticano é um país, com moeda, leis, presidente, tudo. E lá no Vaticano, a autoridade religiosa tem poder de autoridade política, estou correto? Você entra na cidade de Roma, capital da Itália, e dentro da cidade de Roma tem um país. É um principado aquilo ali. Quantos podem entender, irmão? Depois fala que nós vamos, ou seja, vamos de novo. Nossa luta não é contra pessoas, é contra reinos pequenos. Contra micro-reinados. Preste atenção, irmão. Preste atenção em nome de Jesus. Contra reinos espirituais menores, que se situam na onde? Nas regiões espirituais. E também a luta é contra potestades. A palavra potestade no original é cosmocrator. Sabe o que é isso? Perdão, não é. Eu me enganei. A palavra potestade no grego é exousia. O que é exousia? Exousia é um líder, é uma autoridade. Ou seja, principado é o reinado e potestade é o reino, é o rei daquele reinado. Quantos estão me entendendo, irmãos? Principado é o reino e potestade é o rei daquele reino. É a autoridade daquele reino. Depois ele tem os príncipes de trevas, que seria todo o clero, toda a liderança, vamos dizer assim, política daquele país pequeno. Quantos estão entendendo? Eles não são o presidente, mas eles também têm autoridades, como governadores de estado. Governador de São Paulo, governador do Rio. Me acompanha, por favor. E depois tem hostes espirituais da maldade. Uma hoste é o significado de um pelotão, de exército, poderio militar de um país. Então nós temos a moeda, nós temos o governante, nós temos o território e nós temos o poderio militar. É disso que Paulo está falando. Amém, irmão? Você entendeu agora? Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, são contra reinos bem organizados no mundo do espírito. Vou te dar um exemplo, um exemplo. Quando Jesus encontrou com o endemoniado gadareno, você lembra? Tinha dentro dele uma legião de demônios.
Uma legião romana é mais de 5.000 soldados. Preste atenção. Uma legião romana era composta de mais de 5.000 soldados. Quando Jesus pergunta, quem é você que está aí? Legião. Eles estão falando o quê? Nós somos uma hoste. Nós somos um poderio militar dentro desse cara. E aí eles falam para Jesus assim, você se lembra? Não nos expulsa para fora desta região. Não nos manda embora além das fronteiras dessa região. Manda que a gente vá para os porcos. Quero fazer uma pergunta. Por que os demônios falaram isso para Jesus? Não nos manda embora desta região. Estudando um pouco mais a vida da região de Gadara, você vai ver que ali tinha tudo que os demônios querem, tinha naquela região. Ou seja, tinha um principado instalado ali. Aquilo ali era uma região onde tinha muita idolatria, roubo, assassinato. Gente do mundo. Os demônios estavam ali encalacrados. Quando Jesus chega, eles pedem, preste atenção, pedem para Jesus, não nos expulsa para fora desta cidade. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque aqui nessa cidade nós somos adorados, nós recebemos alimentos, não é comida, alimento de idolatria. Aqui nós podemos operar livremente, porque esse povo aqui não tem Deus. Vocês podem entender? Um dos nomes pelo qual Satanás é chamado em Efésios é príncipe, ou seja, exúzia, potestade do ar. O príncipe da potestade do ar. Está falando que Satanás é o governante. Satanás tem governos em regiões espirituais inteiras, onde ele é o principal, ele é o cabeça. Esse é um príncipe da potestade do ar. Agora pense, o que é que envolve o mundo inteiro? Quando está falando ar, tem dois significados. Está falando da nossa atmosfera respirável. E está falando da atmosfera espiritual que você e eu não vemos com o olho humano. Quantos podem entender? Pois a Bíblia diz em Efésios que ele é o príncipe. Ele é o regente, ele é o rei de tudo isso aí. É isso que Paulo está falando aqui, ó. E ele fala, tome a armadura de Deus. Porque sem a armadura de Deus vocês vão falhar. Sem a armadura de Deus não adianta ser bom, não adianta vir no culto. Escute, não adianta cantar as músicas, não adianta dar oferta, não adianta ser, você vai ser destruído. O dia mal vai tragar você. As armadilhas vão prender você, sabe por quê? Você não tem representação espiritual. Você é só uma pessoa física. Você é só um cidadão brasileiro com CPF, RG, conta no banco e trabalha não sei lá onde. No reino espiritual você não existe. Então quando eles ameaçarem você, você vai tomar tiro e não sabe nem de onde veio. Quer que eu te dê um exemplo? Um só. A luta de Elias contra Jezabel. Jezabel estava instalada como rainha de Israel. O Elias foi lá e matou a fio de espada mais de 850 homens. Você pensa, cara, eram os profetas de Baal e do poste ídolo, que é outro demônio chamado Azera ou Astarote. Então ele subiu, fez o desafio lá de poder e matou a fio de espada 850 caras. Cara bom, né? Ele matou 150 homens. Mas quando ele recebeu uma flecha espiritual, ele ficou perdido. O grande profeta Elias foi tomado de uma angústia sem fim, caiu em depressão, foi para uma caverna e pediu para Deus matar ele. Irmão, não faz sentido um homem que vence 850 homens perder para uma ameaça de uma mulher que não estava nem na frente dele. Sabe por quê? Porque ela atacou ele por cima. O fato de você vencer na vida, o fato de você vencer outra pessoa, o fato de você vencer aqui, lá,
não significa que se você for acuado no espírito, você vai vencer. Sabe por quê? Você não sabe nem o que está acontecendo com você. Quantos estão entendendo? Quantos talvez aqui já se sentiram no meio da semana angustiados, pressionados, com vontade de desistir, com vontade, pecados vêm na sua cabeça, sonhos assombram você de noite, homem e mulher casado sonhando que está transando com os outros. Isso é mais comum do que você imagina. É que você não é do gabinete pastoral. Vocês estão entendendo, irmãos? Gente que do nada ele pega raiva, do nada ele pega ódio, do nada ele quer ir embora, do nada ele quer chutar tudo, do nada ele quer abandonar Deus. Já viu isso aí? Do nada, não tem nada do nada, não. Está chovendo flecha em cima de você, mas você não sabe. Você pensa que indo lá, conversando com o seu patrão, as coisas vão melhorar. Não vão, não é ele. Com a sua esposa, com o seu marido, com o pastor, com as pessoas da vida, do mundo. A nossa luta não é contra pessoas, é outro bombardeio, mas você não acessa, você não compreende, então você vai continuar a ser socado e não sabe. Você já tentou ler a Bíblia, você já tentou ler livro, você já tentou começar propósito com Deus, já tentou vir orar, você já tentou ir em outra igreja para ver se dá certo. Não dá certo nada. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque não vem da outra pessoa, vem do reino espiritual que você não conhece. E por que é que não conhece? Porque temos vivido as nossas vidas na igreja, que é uma ponte espiritual. Irmão, a igreja de Jesus é uma ponte entre esse mundo e o outro. A igreja de Jesus, ela opera em dois sentidos: físico e espiritual. Então vocês podem entender? A gente dá comida para o pobre e expulsa o demônio do outro. Estão entendendo? A gente dá comida para o necessitado, porque a Bíblia diz para fazer isso, louvado seja Deus. Mas a Bíblia também diz para expulsar demônios. O que são demônios? Seres espirituais, que não tem nada a ver com prato de comida. Aí você vê, por exemplo, a carta aos Hebreus, e o autor falando assim: eu não vou falar mais de batismo, não vou falar mais de imposição de mão, não vou falar mais de arrependimento, de obras mortas, nem de perdão. Sabe por quê? Porque essas coisas são coisas básicas. São coisas mais básicas da vida de um cristão. Lê a carta aos Hebreus. Não vamos mais falar sobre esses assuntos, a não ser que Deus assim o deseje. Nós precisamos falar das outras coisas. Nós precisamos dar entendimento ao povo de Deus de como lutar quando você não sabe quem está te atingindo. Então quero apresentar hoje, acabou a introdução, quero apresentar hoje para você o contexto do dia mau. Você tem que entender o lado. Você tem que entender antes, irmãos. Uma das ciladas de Satanás é botar um ponto na parede e falar para você: olha ali, você olha, e você fixa seus olhos. Enquanto isso está acontecendo um monte de coisa aqui, ó. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está passando coisa aqui, ó. Você tem que entender o contexto. Você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Por que Paulo escreve isso aos Efésios? Por que Paulo não escreveu aos Coríntios, não escreveu aos Filipenses, não escreveu aos Gálatas? Por que ele escreveu aos Efésios? Quem eram esses caras? Você precisa entender isso. Se você não entende completo, não vai dar certo. Vocês podem entender isso aqui. Então vamos lá. Éfeso era a principal cidade do Novo Testamento, a principal, maior que Jerusalém, maior que Corinto. Nessa época aqui, tinha entre 350 a 400 mil habitantes, uma Taubaté da vida mais ou menos. Era uma cidade cheia de comércio, muito movimentada, com vida noturna e tudo mais. Essa era Éfeso. Ela se partia em dois quando falar do seu comércio, do seu dinheiro. Porque ela tinha portos, ela tinha muito comércio com a Ásia. Mas ela também tinha uma outra fonte de dinheiro, que era o comércio, escuta, presta atenção, era o comércio religioso. Ganhar dinheiro com a espiritualidade. Em Éfeso ficava um dos maiores templos de adoração ao diabo que tinha.
o templo de Diana dos Efésios, que era um demonião violento. A respeito dessa Diana, é dito que ela era chamada de escuta, imagem daquela que caiu do céu. Lê Atos 20. Imagem daquela que caiu do céu. Era Diana. Eu já falei aqui na outra igreja. Acessa depois a internet e veja as estátuas que os arqueólogos acharam de Diana. É uma deusa, uma mulher, corpo de mulher, nua da cintura para cima. E ela tem vários seios, muitos peitos, um atrás do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda a parte do peito dessa mulher é tudo seio, sabe? Seio de mulher, 1, 2, 3, um monte de seios. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? A deusa que existe para satisfazer os seus desejos. Sempre vai ter, desculpa a expressão, sempre vai ter uma tetinha para você mamar. Pode chegar de todas as nações da terra, sempre vai ter um peitinho para você tomar um leitinho e ficar ali. Quantos podem entender? Muitos nos dias de hoje, na igreja evangélica, não adoram a Jesus, adoram a Diana. Fazem de Jesus uma Diana, sabe por quê? Eles não estão com Jesus por quem Jesus é. Eles não estão com Cristo por quem Ele é. Eles estão procurando uma teta para mamar em Deus. Um Deus que faça o que eles querem, na hora que eles querem. E eu estou com fome, Deus, então me dá de mamar. Então vai ter uma tetinha, vocês estão entendendo? Era o maior templo em Éfeso. Multidões de toda a Ásia iam lá para adorar Satanás através desse bicho aí. Quando a Bíblia, irmão, quando a Bíblia fala de seios, por exemplo, Deus é chamado com o nome de El Shaddai. Muitos pensam, El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Não, não, não. El Shaddai, na sua raiz primitiva em hebraico, é o Deus de seios grandes. O Deus que tudo e todos sustenta. Quantos podem entender? Aí vem o diabo e bota um monte de peito num capeta lá e fala, vai ali, ó. Deus tudo sustenta e todos sustenta. Mas Deus não se dobra a você. Deus não se dobra a mim. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de quem? De Jesus. Essa era Éfeso. Uma cidade de cultura helênica. Sabe o que é isso? Grega. Inteligentíssimos. Filósofos. Era uma cidade cheia de escolas de filosofia. Tanto é verdade que quando Paulo chega lá, ele assume uma das escolas, chamada Escola de Tirano. Paulo dá aula lá todo sábado durante 2 anos. Na escola de Tirano, porque era uma cidade cheia de entendimento. Vai entendendo, vai, ó. Cheia de entendimento. Culturalmente elevada. Comercialmente elevada. Tanto é que, como eu li para você aqui, eles queriam de todo jeito expulsar Paulo e todos os outros companheiros dele da cidade. Por quê? Porque ninguém mais estava indo no templo. Ninguém mais estava comprando imagem pequenininha. Nichos de Diana que vendia. Eles reclamam, olha, esses homens que trouxeram esse Deus aí, esse Jesus, a Bíblia diz, eles estão acabando com o nosso comércio, com a fonte de lucro que nos sustenta. Uma vez eu fui ministrar, muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu fui ministrar numa igreja, numa cidade vizinha aqui. E chegando lá, irmão, a coisa foi, Deus falou assim, ó, chama para frente, escute, todo mundo que trabalha na basílica aí. Irmão, mais da metade da igreja veio, que era uma cidade vizinha. Irmão, eu não perdi o tempo. Falei assim, ó, Deus está falando para vocês todos abandonar o emprego. Irmão, naquela noite caiu gente endemoniada como poucas vezes eu vi na vida. Tudo crente, tudo dizimista, ofertante, cantando as músicas.
Só que de dia, eles trabalhavam dentro da casa da Diana. Você está entendendo? Pasme! No final do culto, eu tomei uma repreensão dos pastores da igreja que poucas vezes eu tomei. E eu fui desconvidado a voltar naquela igreja para sempre. Até hoje nunca mais voltei. Os pastores ficaram horrorizados com o que eu fiz. E depois fiquei sabendo de um cara que na época era aluno nosso, que eles fizeram outro culto para despregar o que eu preguei e mandar todo mundo trabalhar lá de novo. Sabe por quê? Porque esses obreiros do ventre, que só se preocupam com as coisas desse mundo, preferiam que os crentes da sua igreja trabalhassem de construir imagem de idolatria e maldição, mas trouxessem dinheiro para a igreja, do que ficassem desempregados momentaneamente, mas vivessem da mão de Deus e fossem libertos das garras do diabo. Dá para acreditar? Até hoje está funcionando lá. Até hoje lá é próspero. O dinheiro sabe de quem? De Diana. É. Nas ruas de Éfeso, escute, a espiritualidade de Éfeso era tão pesada, que nas ruas de Éfeso era cheia de exorcistas. Sabe o que é exorcista? Expulsador de demônio. Tanto é que em Atos capítulo 19, 7 filhos de um judeu chamado Seva, que eram exorcistas ambulantes, daqueles que andavam pelas ruas, foram expulsar um demônio e disseram: nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou assim: eu sei quem é Jesus, e eu também sei quem é Paulo. Quem é você? E eles tomaram, desculpa a expressão, um cacete, apanharam até não querer mais, de maneira que eles saíram dali praticamente pelados, desnudos, de tanto que eles apanharam. Não expulsaram o demônio, não. A espiritualidade de Éfeso, escute, era tão pesada, era tão densa, que tinha que ter exorcista andando pela rua. A ponto de homens se levantarem e gritarem por mais de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, levantando um altar de adoração a Satanás, para que desse força a eles, eles pudessem continuar o seu negócio religioso. Quantos estão entendendo, irmãos, por favor? Essa era Éfeso. E aí você vai entendendo, puxa vida, para essa igreja tem que escrever de armadura do Espírito mesmo. Agora pense uma igreja no meio disso, no meio de um contexto super pesado. Atos 19 ainda diz que quando Paulo começou a pregar, as pessoas começaram a se arrepender e iam para as praças confessar pecado, largar da vida de ocultismo, e a Bíblia diz que eles traziam livros de ocultismo, de mágica, de encantamento, de bruxaria, e queimavam esses livros de bruxaria em praça pública, porque estavam se arrependendo e crendo no Evangelho. Era uma cidade cheia de bruxos. Era uma cidade, irmão, endemoniada dos pés à cabeça, até chegar Paulo, até chegar o Evangelho. Aí o bagulho pegou. Está entendendo? Aí a coisa começou a esquentar. Por quê? Porque Paulo, ele não era só um pregador horizontal, ele era um pregador vertical. Você está falando que ele prega para Deus? Não, não, não. Para Deus ninguém prega. Mas a sua vida no Espírito pode invocar sobre você forças espirituais do Senhor para destruir principados e potestades, para desalojar ele de regiões inteiras. Quando você pensa em principado, se eu falei, é um pequeno reinado. Todo pequeno reinado tem uma língua própria, política própria, moeda própria. Então como é que um crente, escute, como é que um crente vai enfrentar um principado? O
principado não é ninguém. O principado é um reino. Amém? Então nós estamos falando de quê? De influência. Nós estamos falando de uma outra cultura, que não é a cultura do céu, que permeia a nossa sociedade e a gente nem percebe. Você quer ver uma? Olha o Brasil, ó. Brasil, meu Brasil brasileiro. Ai, que país lindo, maravilhoso, lá, lá, lá. É, né? Você quer ver uma coisa? Um ditado popular, bobo, chamado a Lei de Gerson. Quantos já ouviram falar da Lei de Gerson? Onde o povo de uma nação continental como o Brasil é ensinado na vida essa desgraça de Satanás. O quê? Não importa o que aconteça, você tem que levar vantagem em tudo. Isso aí é ensino de demônios. Demônios. Se você anda por esse caminho, você está debaixo de principados. Você é um deles. Talvez você não tenha uma hoste em você, você não tem um demônio possuindo você, mas você está debaixo de um ensino de demônios. Como você está entendendo? De uma doutrina que é de um reinado satânico. Vamos levar vantagem em tudo. Mulher brasileira tem que ser o quê? Sexualizada. Mulher brasileira é o quê? Praticamente uma prostituta por aí. O Brasil é conhecido como o quê? Carnaval. As mulheres querem fazer o quê? Se vestir o quê? Indecentemente. A Bíblia está falando que tem uma maneira de você se vestir. Por favor, irmão, entre parênteses. Não estou falando para nenhuma mulher aparecer com um saco rasgado aqui. Não é isso, não. Mas você, mulher, e você, homem, sabe como a gente deve se conduzir. Todo mundo aqui sabe. Olhe para as nossas músicas. Hoje eu vi um post no Facebook sobre violência contra a mulher. Eu não sei quantos viram. Depois até eu vou achar e vou passar de novo. Violência contra a mulher. A mulher apanha toda hora no Brasil. É um problema da violência? Os homens são muito ruins? Também. Mas por quê? Porque desde Noel Rosa, sabe quem que é Noel Rosa? Você não sabe talvez. Vai ver lá quem é Noel Rosa. Sambista. As nossas músicas estão cheias de violência contra a mulher. Esse post é tremendo. Tem umas 15 fotos de mulheres em preto e branco, com um cartaz com letras de música. Aí aparece ela com o olho roxo, com o dente quebrado, assim, sabe? Mulher que apanhou. E com a letra da música embaixo. Ah, música de funk pesadão? Não, não, não. Música de Noel Rosa. Música dos nossos poetas. Tem o funk também. Tem o sertanejão universitário. Isso. Ah, eu gosto de escutar. São letras que desgraçam as mulheres. São letras que tratam as mulheres como lixo. Você liga a televisão, a tal classe artística é a classe mais demoníaca que existe. Irmão, o artista quer falar o quê? Bando de maconheiro. Aparece na televisão. Vamos fazer a passeata da paz. A maioria maconheiro e cheirador de cocaína. Quer lutar contra o tráfico no Rio. Narizão branco de cocaína. Esses artistas aí. Esse dia tinha um loirinho lá. O loirinho. Aí, a garotinha. O galã. Dentro de uma viatura. Querendo se dar a autoridade policial para fazer sexo. Tá, irmão? Tá aqui, ó. Querendo fazer sexo com a autoridade policial. Para a autoridade policial poder liberar ele. Porque ele estava loucaço de cocaína até o pé do cabelo. Depois aparece na novela. Meu bem querer. Vá pro inferno, rapaz. Diabo dos infernos. A novela do outro lado do paraíso. É uma inteligência básica. Uma cidade permeada de espiritualidade. Entenda, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seres espirituais não pegam mapa cartográfico do estado de São Paulo com divisão de cidade.
O Vale do Paraíba é uma região só, porque é um vale, montanha, serra, mantiqueira, Serra do Mar e um rio que batiza o nome aí da região. O Vale do Paraíba é uma região só. Você talvez não sabe de onde vem a palavra, da onde deriva. Agora eu vou quebrar o pau, né? Você não sabe de onde vem a palavra, talvez de onde deriva a palavra basílica. Você não sabe de onde vem. A palavra basílica deriva de uma palavra grega chamada basileia. Você sabe o que é no grego basileia? A tradução em português para a palavra reino. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento e a palavra reino, no original em grego é basileia. Da onde deriva a palavra? Então, ligando um ponto no outro, nós estamos numa região que é reinado de uma potestade, que só trocou de nome de mulher. Quantos estão entendendo? Antes era Diana, um dia foi Jezabel, um dia foi Astarote, um dia foi Acera, e hoje se coloca como senhora do Brasil. Senhora? Foi conhecida e combatida na época do profeta Jeremias, onde Deus fala: esse povo está me irritando, Jeremias. O pai traz a lenha, o filho corta a lenha, o pai acende o fogo, e as mulheres fazem bolos para a rainha do céu, para provocar a minha ira. Não existe nenhuma rainha em céu nenhum, a não ser no céu que é chamado região espiritual da maldade. Por isso, pregar no Vale do Paraíba é muito difícil. Por isso, você acha, irmão, você acha que o Brasil está debaixo de corrupção por causa de político? Que a gente errou no voto? Eu te digo, troque o presidente, você vai ver algumas pequenas mudanças, mas a transformação de um país, você não vai ver. Sabe por quê? Não é a autoridade que está naquela cadeira, é o sistema de governo que o Brasil criou há muitos anos atrás. Troca a figura, mas o sistema está corrompido. O sistema corrupto não pertence ao partido A, B ou C. O sistema corrupto que governa o Brasil é uma potestade. E aí crentes ignorantes querem fazer a marcha para Jesus com o dinheiro da prefeitura de São Paulo. Mas tem que ser muito ignorante. Faz festa aqui na cidade com o dinheiro que era da educação de Pina. Os crentes fizeram, glorifica quem? E põe isso na internet, vem em mim, pode vir. Não tem medo de ser preso não, velho. Botou na cadeia, vai virar igreja. Só isso aí. Vão lá me visitar. Quero saber não, cara. Não vai falar isso? Porque as pessoas servem a ídolos, as pessoas servem a demônios, e aí eu vou ficar com medo de falar: não, cara, é isso aí mesmo. Pronto, tá a Bíblia aí. Pode pegar até a chamada Bíblia Católica. Vou um versículo atrás de outro. Nós estamos numa região que tem um governo, irmão. Nós estamos num país que não tem pai, mas tem mãe. Cadê o pai? Que inventou um nome que nem existe, que deveria ser madroeira e não pá de pai. Ainda assume a paternidade. A nossa cultura é satânica, que eles chamam de cultura. Abre os museus, é homem pelado, as crianças botando a mão no homem, é uma desgraceira. E os artistas: não, vocês são ignorantes, vai parar de fumar maconha, não sabe de nada. Aí vamos ver quem está no Serginho Groisman hoje falando. É tudo endemoniado, ele e os outros. Quer ver demônio falar? Eu nunca vi, eu queria ver um demônio na minha frente. Liga a televisão, você vê vários, todo tipo, cor, tamanho. A cultura
estrutura do nosso país é corrupta. Os crentes querem se levantar contra um príncipe e um principado, sem dar dízimo oferta, sem contribuir. Você sabe que isso é corrupção, não? Você sabe que isso é corrupção, não? Vamos fazer uma marcha para derrubar as forças que governam o Brasil. Vamos colocar um palanque lá em frente das esplanadas dos ministérios, como muitos crentes fizeram. Nós estamos desunidos, nós estamos fragmentados. A maioria de nós tem problemas com dinheiro, com impostos, com outras pessoas. E nós queremos enfrentar principados que governam a nação desde o descobrimento. Sabe como é que começou o seu país? Sabe como é que começou o seu país? Derramamento de sangue e culto idólatra. Índio morrendo até não querer mais, português morrendo até não querer mais, estupro das índias até não querer mais, derramamento de sangue até não querer mais, prostituição de todos. Esse aí é o descobrimento do Brasil, viu que eu estou falando? Pega um livro aí de 2º grau, aí de 1º grau e vai lá ler. Estou falando de Bíblia não, estou falando de livro da escola. Chegou as caravelas, que bonito, desceram. Mais de não sei quantos meses, um monte de homem degregado, a pior raça da Europa dentro do barco. Aparece um monte de índia nua. Essa é a história do seu país. Você pega a história do, né, essa história do, você vai estudar o que são as bandeiras. Ah, bandeira, não vou explicar para você não. Vai estudar. Ah, bandeira, né? Bandeira não. Vai estudar o que são as bandeiras. Vai estudar o que são os monções. Vai estudar a história do seu país e você vai ver que parece que você está lendo um livro de 7ª ou 8ª série, mas você está lendo a Bíblia em cada página. Porque era sacrifício, era morte, era sangue derramado, era estupro, todo tipo de coisa. E dá-lhe culto em cima, e dá-lhe culto em cima. E vamos trazer a idolatria da Europa, e vamos trazer o espiritismo da Europa, e para botar a cereja no bolo, vamos trazer os escravos da África, com toda aquela capetaiada que veio junto. Vamos bater no liquidificador e tomar um suco chamado Brasil. Aí você vem para a igreja e vai, agora você é evangélico, evangélico, aleluia, você é evangélico, agora você é evangélico. Está me tratando igual o padre até hoje, não sou padre. Aí quero confessar com Cristo. O que ele fala para mim? Ah, tá, 10 Pai Nosso, 2 Ave Maria, é isso que você vai ouvir. Joelho no milho. Sim ou não, irmãos? Vamos fundo. Preste atenção em Éfeso e dá uma olhada ao seu redor. Cara, o Vale do Paraíba é a Éfeso de agora, meu chapa. Tem tudo que tem lá. A capetaiada está soltada para a rua. Está solta para a rua, até não quer levar. A idolatria permeia isso aqui de uma maneira terrível. Certo? Não estou falando bobeira não, cara. Uma vez eu fui, 3 anos consecutivos, eu fui evangelizar no dia 12 de outubro lá. Lá dentro. Estou contando historinha para boi dormir, não. Ah, nós amamos todo mundo. Eu lembro que eu desci lá dentro daquela sala, chamada Sala dos Milagres. Quantos já foram lá? Levanta a mão aí se você já foi. Lá tem uma Bíblia. Eu cheguei lá, todo mundo naquelas muletas. Eu peguei, abri aquela Bíblia lá, em Êxodo 20. Comecei a ler em voz alta. Foi 5 minutos, um monte de seguranças. Eu saí correndo lá de dentro. Ué, mas não é tudo de Deus? Não é a manhinha? Chamaram a polícia, fecharam os 2 lados da passarela. Nós estávamos lá no meio. Como é que ia sair? Várias pessoas da Jocum foram presas por pregar a palavra de Deus dentro da igreja. Também é de Deus. Como que Deus, Jesus falou assim, um reino dividido não subsiste. Diabo não luta contra diabo, Deus não luta contra Deus, certo? Foi Jesus que falou. Por que chamaram a polícia para prender nós?
Nós não estávamos lá com a placa, abaixa a Aparecida, para matar essa. Não, cara. Eu estava falando com a Bíblia, falando do amor de Deus. Mandaram. Polícia foi lá com todo mundo. Dias depois, a igreja teve que contratar advogados que baixaram uma lei municipal que nenhuma igreja evangélica podia estar a menos de 300 metros do portão daquela igreja. Isso é inconstitucional, cara. Menos num principado, porque ele tem outras leis. Então nós temos a nossa Éfeso. Você pensa que Pinda é o que? Pinda é legal. É igual da cidade de João do Pulo, é bonita. Você conhece a Pinda espiritual? Você sabe que existe uma Pinda espiritual? Você não sabe? Taubaté. Irmão, se eu começar a contar aqui o que eu já fiz, aonde eu já fui orar, em lugares que Deus revelou, você não acredita. Você acredita que tem uma engenharia diabólica que liga pontos das cidades na serra? Imagens que olham umas para as outras a quilômetros de distância. Pontos. Sei que a maioria dos crentes não crê, mas vou falar assim mesmo. Traços que Deus mandou fazer em mapa da cidade. As coisas que apareciam, você não acredita. Você não acreditaria. Sabia que tem uma Pindamonhangaba espiritual? Por que você acha que Pinda é desse jeito? Você acha que entra ano e sai ano o governo da nossa cidade não emenda? Pai, Pinda é uma cidade rica. Pinda tem recurso e muito. Mas o negócio não vai. É uma roubalheira desgramada dentro desses governos aí. E eu não estou falando do que eu acho, não. Eu conheço pessoas lá de dentro que quando entra nesse assunto, ele fala: rapaz, não vou nem falar, que você não tem nem a ideia. O rio de dinheiro que passa debaixo do nosso nariz. Seja numa merendinha escolar, na peça de um caminhão, ou num desfile de não sei do que. Vai dinheiro de Pindamonhangaba assim, ó. Corrupção. A cidade não vai. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa cidade aqui tem potencial para ser uma cidade fantástica. Em muitos aspectos. Tem coisa linda, boa aqui. Aí parece que o negócio é terrível. Muita gente daqui sai para comprar na onde? Em outra cidade. Não compra em Pinda, não. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu vi conversas que na cidade de Pindamonhangaba tem comerciantes que são os dominadores da cidade. Ninguém entra se eles não deixar. Aí pega e bota o nome de associação comercial. Esse dia eu estava conversando com um cara, ele falou assim: eu trabalho aqui dentro em tal área. Ninguém cobra os enormes impostos que algumas indústrias de Pinda devem para a prefeitura, mas o fiscal quer fechar o seu restaurante, quer fechar o pipoqueiro da esquina, quer fechar a igreja. Vai lá cobrar as grandes indústrias que estão aqui em Pinda, que devem milhões de impostos para a cidade, mas quer tirar a sua banca, quer fechar o seu restaurante, não quer deixar você abrir a sua sorveteria. Espiritualidade de Pinda, irmão. Se for contar a história da igreja evangélica em Pinda, que há 100 anos, você se assustaria. De culto que pastor foi armado para matar o outro. Já morreu também. Pastor que anda armado para matar o outro. De entrar no culto e puxar a arma, e os crentes têm que fechar a porta, chamar a polícia, porque os crentes querem se matar com arma dentro da igreja, aqui nessa cidade aqui, ó. Tô doido para arrumar uma briga. Tô aqui nem um Chicó. Aqui Chicó não. Tô doido para... Velho, isso aqui tem que acabar. Não há união. Ou eu tô falando bobeira? Tô mentindo, irmãos? Se tiver, pode... Por favor, me desmascare agora. Como é a igreja dessa cidade de Pindamonhangaba? Desunida. Não conseguimos fazer nada junto. Os pastores se odeiam, têm inveja. Eu conheço. Não estou falando que eu vi, não.
Conheço pastores que fizeram de oração para fechar a igreja do outro, que o bairro é dele. Ó, quem é que se comporta assim? Esse território é meu. Quem é que se comporta assim? Uma potestade dentro de um principado. Igrejas que competem, que não se alinham. Enquanto isso, a gente não consegue viver o evangelho. Enquanto isso, o diabo a cada semana abre mais uma biqueira, mais um boteco, e está arrebentando com um trator a nossa juventude. O diabo já entrou nas escolas de Pindamonhangaba. Cadê o Hélio? Estava comigo aí, o Hélio? Estava ali agora há pouco. Alguns tempos atrás nós entramos em algumas escolas para dar palestra antidrogas, entre elas o João Pedro Cardoso. O João Pedro Cardoso foi uma escola. Hoje ele é uma cadeia. Tem grade para todo lado. É exatamente um centro de detenção provisória. Pergunte ao Hélio, estava lá. Nós entramos na sala da diretora. A mulher parecia uma bruxa, toda descabelada. Nós entramos, ela começou a chorar, falou assim: pelo amor de Deus, me ajudem. Eu não sei o que eu faço com essa galera. As escolas de Pindas são um quartel de delinquentes. Ai, não é não. É sim, vá lá para você. Quem é que está comandando isso, irmão? É Deus. Deus? Deus que está comandando colocar um monte de grade nas escolas estaduais ou até municipais da cidade, porque os traficantes pulam lá dentro para colocar droga. Os professores não falam nada. São poderes de trevas sobre a nossa cidade. E a igreja está fazendo o quê? Desculpa a expressão, como um cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. Está querendo uma Diana na vida, arrumar uma teta para mamar. Os crentes não querem orar não. Não. Quer jejuar não. Crente hoje quer ir no parque, quer ir em Ubatuba, quer ir passear. Eu também vou no parque, eu vou em Ubatuba, eu vou passear, mas não estou falando isso. Eu não estou falando isso, entenda o que eu estou dizendo. Não estou falando de ir, recrear com a sua família, eu estou falando de desejar essas coisas acima daquilo que Deus tem falado. Nós queremos que Deus nos beneficie, como os efésios queriam que Diana desse um peito para eles. Você sabe que Deus é o Senhor dos exércitos? Você sabe que Deus, pela Bíblia toda, Ele está querendo levantar um exército de homens e mulheres que orem, que jejuem, que creem na palavra, que creem que existe anjo, que creem nisso que eu estou falando, que isso aqui é Bíblia. Que orem, que tenham comunhão com Deus em casa e cheguem na igreja com a revelação dentro de si. Já. Não precisa tocar música, não precisa 40 bandas, 40 músicas, para tentar arrancar você da geladeira onde você está sentado aí. Você já chega quente, porque eu ando com Deus. Eu não encontro Deus na igreja, eu ando com Deus e Deus anda comigo. Aqui eu não encontro com Deus, eu encontro com você. A eclésia é um lugar de encontrar pessoas. Deus já me encontrou, eu já encontrei Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tinha que chegar aqui, ó, quente, dar primeiro toque no violão, já só subir no foguete, só míssil. E aí Deus vai começar a falar para uma igreja assim: marca o culto de domingo lá na praça. Já pensou, irmão? Hã? Hoje nós não vamos cultuar aqui não, tá todo mundo aí, então bora. Nós vamos ali na frente ali da prefeitura, nosso culto vai ser lá. Vai ser na praça X, vai ser na frente do boteco Y, vai ser por aí. Aí você fala: que legal, é isso mesmo. Quem é que vai? Porque, irmão, se você não tem coragem de abrir a sua boca, cantar e glorificar a Deus aqui, com um monte de gente olhando você na praça e fazendo assim, ó, nossa, você não vai fazer, você nem vai. Você pode entender, querido? Não queira se transformar lá numa coisa que você não é nem aqui. Deus quer, eu falo isso com 100% de certeza. Deus quer, Deus está procurando uma igreja, Deus está procurando um povo, Deus está procurando um homem, Deus está procurando alguém que o busque em espírito e em verdade, que ouça o que Ele está falando nesses dias, que se movimente no espírito e não na carne, para entender o que Deus está querendo e para ir nos lugares que Deus quer. Ir nos lugares, claro, o que eu acabei de falar?
Tem principados funcionando em bairros, irmão. As pessoas falam, ai, o cara aí o Castoliro. Irmão, qual a diferença entre o Castoliro e o Viragem Paineiras? Só uma. Um tem muro e o outro não tem. Mas é os caras do Viragem Paineira que vai comprar pó no Castoliro. É a mesma porcaria. Quem sustenta a biqueira não é pé rapado, não. É riquinho. Quem sobe os morros cariocas é gente da grana. Estou falando algo novo aqui? Não, assista o jornal, assista lá o da Atena, assista esses noticiários para você ver. É gente que tem grana para sustentar o sistema. Todo mundo quer evangelizar no Araretama, louvado seja Deus por isso. Todo mundo quer fazer uma obra no Castoliro, louvado seja Deus por isso. Cadê a obra no Vilagem Paineira, irmão? Eles não precisam de salvação? Eles são melhores que nós? Mas lá é murado. Lá tem barreira para entrar. Só vai entrar, irmão, quem tiver uma carta branca dada do céu, cara. Você passa pelaquela portaria e ninguém te vê. Quem vai nos presídios? Ah, tem um monte de igreja lá. Exatamente o problema. Entra um culto, o cara fala A, depois entra um outro culto, o cara fala B. É mais espírito de confusão que tem no presídio do que igreja de Jesus. Nossos programas de rádio que a gente gosta de ouvir são de rádios pirata. A bênção fluindo através da ilegalidade. Pergunta, funciona? Ah, mas é glória a Deus, eu gosto. Esse tempo atrás me contaram, o pessoal estava na programação, entrou a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a polícia da cidade prenderam os pastores aqui em Pindas. Soube? Você não soube. Estavam fazendo programa para a glória de Deus. Prendeu. É ilegal. É crime. O que está acontecendo com a gente? Que no meio da semana, meio-dia, 2 horas, vem um sono. Você quer dormir de qualquer jeito. Vem um cansaço em você sem você ter se esforçado. Hã? É um sono, irmão. Aí vão ler a Bíblia, é um peso. Você tem que fazer mais força para levantar do que para abrir a Bíblia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, conhece a minha vida, amém. Uma igreja fria, uma igreja apática, uma igreja que não se une. Crentes, pasmem, eu não estou falando da minha cabeça, não. Crentes hoje, que estão na igreja, mas não leem a Escritura todos os dias. Não lê. Ah, eu leio sim. Se eu conversar com você 5 minutos, eu sei se você lê a Bíblia ou não. Eu só preciso de 5 minutos com qualquer pessoa que eu sei se você lê a Bíblia ou não. Não precisa inventar que lê. Quem vive com Deus, irmão, ele vai se transformando. Quem vive com Deus, ele não tem dificuldade em nada. Ai, brigaram com você, eu vou perdoar. Ai, mas se fosse eu, justamente, se fosse você. A vida com quem está com Jesus, ela sai da bobeira e vai para a maturidade assim, ó. E aí Deus começa a falar, acorde 3 horas da manhã, porque eu quero chamar você para oração. E você acorda. Vamos trabalhar 6 horas, mas você acorda. Deus começa a pedir coisas impossíveis para quem acorda 6 horas da manhã para ir trabalhar. Deus não trabalha com desocupado, não. Deus não trabalha com quem tem mais tempo para fazer. Deus trabalha para aquele que se entregou. Porque ainda que você trabalhe das 6 da manhã às 8 da noite, Deus vai te usar lá no trabalho. Você sai na hora do almoço, Deus põe uma pessoa na sua frente e algo acontece. Faz tempo. Pinda tem uma espiritualidade. O Vale do Paraíba é o centro do Brasil, meu filho. A casa da mamãe é aqui. Você não acordou ainda.
Imagina a concentração que existe aqui em cima. Por isso que muitas vezes a gente vai orar, como diz a Bíblia, o céu parece de bronze. É um peso, é uma luta. A gente vem, começa a adorar, a igreja parece estar assim. Está todo mundo querendo primeiro se libertar, para conseguir alguma coisa no final do culto, talvez, dar glória a Deus. Está todo mundo cansado. Está todo mundo querendo desistir. Está todo mundo querendo, irmãos, crentes em Jesus. Das 5 horas da tarde, domingo, ele ainda está decidindo se vem ou não. Por quê? Porque ele ainda está de olho na teta da Diana. Será que hoje eu ganho no Vale Cap? De Deus. Nós não entendemos ainda, ou não queremos a realidade, que Deus nos une como igreja para formar um exército, para levantar capitão, tenente, major, coronel, espiritual, gente que o diabo olha, ele vê a sua patente, igual está em Atos lá. Eu sei quem é Jesus, o diabo falou. Eu sei quem é Paulo, ó. Paulo tinha uma representação no reino do Espírito. Mas quem são vocês que usam o nome de Jesus, mas vocês não aparecem aqui em cima, vocês não existem aqui em cima, vocês só existem aí embaixo. Vocês são 7 filhos de um judeu sacerdote. Toda Éfeso conhece vocês, mas nós não conhecemos vocês. Vocês não têm autoridade contra nós. Nós vamos bater em vocês. E eles bateram tanto, surraram tanto, que rasgaram todas as roupas deles. Isso é uma linguagem espiritual. Um monte de crente com a nudez exposta, com o pecado exposto, com um monte de coisa exposto, com fraqueza exposta. Sabe por quê? Porque o diabo está rasgando toda a sua roupa. Gente que até hoje não resolveu os seus problemas mais básicos, e não vai resolver. Você vai continuar cansado. Você vai dormir essa noite, amanhã 6 horas da manhã você acorda cansado. Porque a gente acha que porque a gente dorme agora 11 horas, meia-noite, sei lá que hora você vai dormir, e acorda amanhã, você está descansado. Quantos aqui já experimentaram isso? De dormir à noite e acordar cansado. Sabe por quê? Porque o seu corpo está dormindo, mas a atividade no mundo espiritual continua, meu amadão. O mundo espiritual não dorme. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 91, do terror noturno. O que é isso? O crente nem sabe. Eu mesmo já expulsei demônio de pessoas que falavam assim, parece que eu estou dormindo na minha cama. Escute, talvez seja um deles. Parece que eu estou dormindo na minha cama e o meu corpo trava. Eu fico assim, eu estou acordado, mas não consigo mexer. E parece que vai subir no negócio e tentar me enforcar. Sabe o que é isso? É Jesus te visitando. Dorme, desculpa irmão, eu quero saber. Dorme, desculpa, e acorda todo. Homens que dormem acordam todo ejaculado. Um fenômeno que a medicina chama de poluição noturna, que é natural que o homem durma, o seu corpo esteja em descanso, e aí, desculpa, o seu pênis fica ereto e ele ejacula. Irmãos, vamos ser adultos um pouquinho aqui. O clímax sexual, a ejaculação masculina, ela só vem depois de muito estímulo. Não é homem, não é mulher. Quem é casado aqui sabe do que eu estou falando. Você não anda assim, jogando pela rua. Tem que ser estimulado, não tem? Pergunta, quem é que está te estimulando enquanto você dorme? Nunca pensou sobre isso? Isso aí é coisa da sua cabeça religiosa. Então por que eu já encontrei com vários demônios que falavam na minha cara, quando ele dorme eu entro nele. Maridos sonhando que estão tendo relação com mulher de outro e vice-versa. Eu já conheci crentes. Tem testemunha que eu não vou desenhar a pessoa, porque não é esse o caso. Mas irmão, escute aqui. Eu estou falando diante do Espírito Santo, eu não estou brincando. Eu não vou cair na besteira de cometer uma blasfêmia com o Espírito Santo aqui e dançar. Eu sei de quem é, eu sei que Deus está me olhando exatamente agora. Eu estou no lugar mais perigoso da face da terra.
Escute. Uma moça crente, casada, de Deus, aleluia. Numa decepção com o seu marido, com um problema, disse para nós: meu marido brigou comigo, eu já estava fraco espiritualmente, isso aqui. E eu pedi para um demônio vir fazer sexo comigo. Na hora que ela falou isso, ela caiu desmaiada da cama. E ela falou: eu senti um corpo em cima do meu. Eu me senti sendo penetrado. Enquanto isso, na sala da bobeira, na sala da justiça, aparece a igreja ainda decidindo se vai vir, se vai cantar, se vai perdoar, se vai orar. Será que amanhã, eu vou ver se amanhã eu leio a Bíblia. Eu vou ver se amanhã eu me posiciono diante de Deus como um cristão verdadeiro. Eu vou ver se eu largo as minhas frescuras. Enquanto isso, o diabo está torturando as pessoas. Semana passada, no culto, veio um homem aqui, no culto de ceia. Ele apresentou uma carta para mim ali na porta da igreja. Semana passada, uma carta de despedida, porque ele ia se suicidar naquele dia. Oramos por ele aqui. Essa semana eu já fiquei sabendo que ele colocou uma corda no, aqui nessa rua aqui, ó. É nessa rua, não é lá na Síria, não, aqui. Ele colocou uma corda no pescoço aqui. E se não fosse os moradores dessa rua aqui, esse homem tinha morrido enforcado do lado da igreja. Espírito de morte, espírito de suicídio, tá tudo aí, ó, fazendo a festa. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje decidindo se a gente vai perdoar ou não, se a gente vai orar ou não, se a gente é evangelista ou não é, se a gente tem um chamado ou não tem, se a gente vai pegar firme com Deus ou não vai. Tá chegando quinta-feira, 5 horas, você está decidindo se vai ou não vai. Porque é muita complicação, porque a minha mulher quer tomar banho, meus filhos querem tomar banho. Deixa eu falar uma coisa para você, homem, nos quais eu também me incluo. Bota ordem nessa sua casa. Que história é essa da sua mulher e as crianças botar? Faz o que quer, cara. Você não está sabendo que Deus está chamando você para tudo isso? Existe uma emergência, as pessoas estão morrendo, cara. Tem gente aqui que já viu aqui em Pinda. Você entra na UTI para orar, cara, é incrível. Você lava a sua mãozinha ali naquele... Senta dentro da UTI, parece que você passou numa cortina. Ah, é o ar-condicionado? Não, não é não. Você entra ali, você vê aquelas pessoas entubadas, irmão, é horrível. Pessoas com o braço tudo roxo, é horrível. Como se tivesse espíritos de morte do lado, só esperando a hora para pum. Você já viu nos corredores do nosso hospital? O tamanho das criaturas que tem em cada corredor? Hã? O apóstolo Paulo diz que o ídolo nada é, mas em Deuteronômio diz que os demônios eles se apropriam e vêm morar dentro dos ídolos. Cada corredor tem imagens desse tamanho. E pessoas ficam ali chorando no pé, alimentando idolatria, fazendo subir adoração que não é para Deus. Toda adoração que não é para Deus, para quem é, irmão? Ah, ele está falando hoje porque assistiu o filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Eu não preciso assistir filme de terror, mano. Só dá uma volta em Pinda. Eu me lembro quando o Judá estava lá na UTI neonatal, eu já falei isso aqui. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma pinda espiritual. Existem consagrações feitas nessa terra aqui. A gente não sabe. A gente não está nem aí. Que amanhã mesmo eu quero é uma teta da Diana. Eu quero ser abençoado. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós estamos numa região onde é um principado e potestade que governa isso aqui. Um líder e o seu reinado. Exatamente como Éfeso. Cultura, a região do Vale do Paraíba é a principal região do Brasil, você não sabe? Fica entre as duas principais cidades do Brasil, a turística e a comercial, São Paulo e Rio. Aqui em Queluz fica um lugar chamado Pico dos Três Estados, Minas, Rio e São Paulo, os 3 estados principais da federação. Aonde é que eu venho colocar a minha casinha?
no centro, no meio. Ninguém vai do Rio a São Paulo sem passar por mim. Nem por cima, nem por baixo, nem por rio, nem por terra. Ninguém. Enquanto isso, nós estamos resolvendo o quê? Orando, orando, orando pelo meu time de futebol. Não tem coisa mais demoníaca do que isso. Enquanto isso, alguns crentes querem brigar comigo, porque eles insistem em dizer que nós temos que vir num culto e combater os crentes que gostam de assistir novela do outro lado do paraíso. A novela do diabo, a novela Satanás. 4 horas da manhã, eu estou acordado, orando, lendo, não, conversando, ministrando alguém, adorando, não. Estou esperando o tal do UFC, onde eu vou ver um ser humano arrebentar a cara do outro, mas não tem nada a ver, é esporte. Eu já fiz esporte, isso aí não é esporte, isso é um coliseu, exatamente como era. Ah, mas é legal, entre aspas, é legal ver um ser humano ir para cima do outro, socar tanto a cara do Júlio, aí eu derrubo o Júlio no chão, aí eu subo em cima dele e fico fazendo assim, ó. Queria dedicar minha vitória para Jesus. Diabo. Isto aí é do diabo. Ah, eu não gosto. Se vira. Uma vez eu estava falando com um crente sobre isso. Sabe o que ele falou para mim? Se você não parar de falar isso, escute, irmãos, diante de Deus, se você não parar de falar isso, ele mora em Taubaté, eu vou aí, vou pegar você. Irmão, eu estava discutindo com ele, falando que isso aí não é de Deus, violência não é de Deus. E ele falando que não tem nada a ver. Ele ficou tão bravo que queria vir me... Falei, querido, pode vir que você está assinando, Joelzão. Assinou o cheque em branco. Eu já vi crentes fazerem reuniões para ficar até 4 horas da manhã para assistir o Anderson Silva, sei lá quem, arregaçar, pisar na cara do outro. Eu já vi lutadores dizendo que através de oração e jejum, o Espírito Santo deu um golpe para ele dar no outro. Isso aqui, irmão, entra no YouTube. Crente lutador não, esse golpe aqui foi o Espírito Santo que me deu. O quê? Você está ficando louco? O Espírito Santo ensinou você a dar uma giratória no rosto da outra pessoa? Irmão, isso é demônio, gente. Que é isso? E a gente foi ensinado por isso, que agora de ver sangue, está endemoniado também. Fica de pé que já ficou. Cadê a turma do tocador aqui? E domingo que vem nós vamos avançar, irmão. Isso aqui é só o começo, viu? Isso aqui é para mostrar Éfeso. É para mostrar a nossa Pindamonhangaba. É para mostrar o nosso Brasil, o nosso estado. Apaga para mim, Brizola, por favor, para nós adorarmos. É para mostrar para você a Pindamonhangaba espiritual que talvez você não conhece. As nossas ruas, as encruzilhadas nas nossas ruas, consagradas, praças consagradas, cachoeira consagrada, mata consagrada, praia consagrada. Tem época do ano que você não pode ir na praia. É uma imundícia, uma sujeira tão grande, dedicada a Satanás, não dá para ir. Eu já fui em praia e fim de ano tive que sair fora. Tinha roda de macumba lá e tantas outras coisas. Uma nação totalmente erotizada, onde pais pegam um celular e filmam criança de 2 anos dançando de calcinha na boquinha da garrafa e acha bonito. Onde pais ensinam meninos que ser homem é bater nos outros, que tudo que ele tem que fazer, ele tem que sair por cima. As escolas perdidas. As escolas de Pindamonhangaba perdidas. Quem tem filho aqui na rede pública sabe o que eu estou falando. Seu filho entra lá,
Chega em casa, está mandando você ir lá para aquele lugar, você não sabe de onde apontou isso. Aprendeu na onde? A maioria de pessoas que eu já evangelizei, aprendeu a fumar na onde, filho? Na escola. Usou sua primeira maconha na onde, filho? Na escola. Meninas adolescentes grávidas, ficou grávida na onde, filho? Na hora do recreio, na escola. Na escola. Existem príncipes lá. Existem príncipes no governo, na educação, na música, na cultura. Quantos podem me entender, irmão? Por favor, em nome de Jesus. Só que tem uma coisa que eu tenho para dizer para você de Éfeso. Nem deu tempo, irmão, de falar a carta que Jesus escreveu para Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Sabe o que ele escreve lá? Você abandonou o seu primeiro? Você não tem calor para me adorar. Você não tem calor para me servir. Você não tem paixão. Sabe por quê, irmão? Sabe por que foi para essa cidade que escreveu isso? Porque você aqui em Pindamonhangaba, escuta. Você aqui em Pindamonhangaba, você no estado de São Paulo, você no Brasil, você que não se levantar de uma vez por toda do seu comodismo, você pastor, você líder que carrega a tita, essa porcariada toda que não vale nada no mundo do Espírito. Títulos dados em igreja não valem nada no reino do Espírito. No reino do Espírito, ou você tem patente ou você não tem, cara. Não adianta apresentar carteirinha de ministro, não. Você vai tomar um pau. Eu já vi isso. Pastores de igreja, umas vezes, que mandava chamar a gente para expulsar o demônio de crente, porque não saía o diabo. Sabe por quê? Porque tudo isso que acontece em Éfeso vai cansando você, vai colocando você em lugarzinhos de passar a vida resolvendo seus probleminhas cotidianos, enquanto o reino do Espírito é dominado a palmos. E a gente se sente pesado, a gente se sente confuso, a gente não lê mais a Bíblia, porque a gente agora é pastor, não lê mais a Bíblia. Quantos pastores estão assim? Você está sabotando o seu próprio ministério. Porque eu posso estar aqui pregando, ele pode estar ali tocando, o outro pode estar ali aconselhando, mas é só no nível físico, não acontece nada no espírito. E as pessoas, querido, precisam de libertação espiritual. O convite de Jesus para cada um que está aqui, começando de mim, é que você se arrependa desse estilo de vida que você leva. Seja você quem for, Deus está falando contigo, está falando comigo. Deus ainda precisa levantar nessa cidade uma igreja. Eu não sei dos outros, mas que seja a gente, para a glória de Deus. Não é para ficar falando que a gente não, isso é ridículo, isso é idolatria, isso é orgulho. Não, mas para servir o propósito de Deus. De termos grupos de gente, como se fosse assim, como se fosse igual aquele filme do Bop, né? Um monte de polícia fardadinha queria subir o morro. Chegou o Bob e falou assim: não vai subir ninguém, só nós vamos subir. Desse jeito. Homens e mulheres que conhecem o reino do Espírito. Homens e mulheres que têm revelação na palavra, que têm palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Homens e mulheres que falam em profecia. Homens e mulheres que discernem espíritos, por isso podem expulsar demônios. Irmão, a cidade de Pinto está endemoniada, cara. O Vale do Paraíba é um vulcão espiritual. E a gente não sabe por que a gente está angustiado. A gente não sabe por que a gente está tão cansado assim. A gente não sabe por que a gente está quase desistindo. Porque a gente só vive brigando em casa. Porque a gente briga em qualquer lugar que a gente vai. Porque está tão difícil, está fechando. Você não sabe por que muitas vezes a igreja fica sem dinheiro. A maioria dos irmãos não oferta, não dizima. E um monte de coisa que a gente queria fazer não vai fazer mais. E aí tem que fazer festinha. Porque o diabo vai lá e dá um jeito e trava o seu dinheiro numa fonte lá. E aí você vem e trava aqui, ó. E aí ele conseguiu o propósito dele: travar o avanço da igreja, travar o avanço missionário. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo.